beijar é pecado, dormir junto é pecado? E se já estiver noivo? E se vocês se amam de verdade? Até onde um casal cristão pode ir sem errar? Essa é uma das perguntas mais feitas. E também uma das mais mal respondidas. Porque quase todo mundo mistura 3 coisas diferentes sem perceber. Princípio bíblico, interpretação cultural e racionalização moderna. E quando você mistura essas 3 coisas, você perde clareza, perde direção e às vezes perde paz. Hoje eu não vou te dar uma lista. Eu vou te mostrar o que a Bíblia realmente diz. Vamos começar pelo princípio. Quando a Bíblia fala de sexualidade, ela não começa com proibição, ela começa com propósito. Gênesis 2:24 diz: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Perceba, união, aliança. Compromisso, depois intimidade. Sexo nunca foi apresentado como teste de compatibilidade. Foi apresentado como expressão de aliança. Hebreus 13:4 reforça: Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. O leito, dentro do matrimônio, é honroso. Fora desse contexto, a Bíblia chama de imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4:3-4 diz: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o seu próprio corpo em santidade e honra. Santidade não é lista de atos. É direção, é controle. É honra. 1 Coríntios 6:18 ainda diz: Fugir da imoralidade sexual. Não negocie, não teste, fuja. Mas aqui começa a tensão. Se o princípio é tão claro, por que ninguém concorda sobre os limites? Porque o princípio é fixo, mas as aplicações variam. E é aqui que entra a segunda camada, interpretação cultural. Ao longo dos séculos, comunidades cristãs criaram cercas ao redor do princípio. Algumas igrejas ensinaram: não pode beijar, não pode ficar sozinho, não pode sair à noite. Essas regras estão literalmente escritas na Bíblia? Não. Elas nasceram de Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. A intenção era proteção. E precisamos ser honestos. Algumas dessas cercas protegeram muitos jovens. Evitaram situações de tentação. Aplicaram o princípio de Romanos 13:14. Não deis lugar à carne. Mas outras regras criaram culpa exagerada, medo do próprio corpo, vergonha do desejo, que em si não é pecado. O problema não é ter cercas. O problema é confundir cerca com mandamento divino. Talvez você cresceu ouvindo algo que não está na Bíblia. Ou talvez você descartou algo que era princípio, achando que era só tradição. Percebe como é fácil confundir? Algumas regras são proteção, outras são peso. Mas agora a conversa começa a ficar mais desconfortável, porque existe uma terceira camada. E talvez seja a mais perigosa. Não é tradição, não é princípio, é racionalização. E é sobre isso que vamos falar agora. A racionalização moderna não começa com rebeldia. Começa com argumento inteligente. Não é sexo, então pode. Deus conhece meu coração. A gente vai casar mesmo. Mas a Bíblia já antecipava isso. Jeremias 17:9 diz: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O coração sabe justificar. Provérbios 14:12 declara: Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final conduz à morte. Parece certo, parece equilibrado, parece maduro, mas olha com atenção. Não é mais pergunta de santidade, é negociação de limite. 1 Coríntios 10:23 diz: Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Percebe? Nem tudo que é permitido edifica. Você não cai de uma vez, você negocia aos poucos. Tiago 1:14-15 explica o processo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Depois a cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado. É progressivo, é sutil, você ajusta o discurso. Depois ajusta o comportamento. Depois ajusta a consciência. O que antes incomodava, agora parece normal. Efésios 5:3 diz: Entre vós nem sequer se nomeie imoralidade sexual, nem brincar com isso, nem tratar como leve. Aqui está algo que quase ninguém fala. O problema nunca foi apenas o ato final, é o caminho que você escolhe trilhar. Mateus 5:8 diz: Bem-aventurados os puros de coração. Pureza começa antes do toque. Antes do ato começa na intenção. E aqui está o ponto mais polêmico. Nem toda regra antiga era exagero. E nem toda liberdade moderna é maturidade. Gálatas 5:13 alerta: Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Às vezes chamamos de liberdade o que é só desejo querendo aprovação espiritual.
Então talvez a pergunta nunca tenha sido: até onde pode? Talvez a pergunta certa seja: isso me aproxima de santidade? Ou me aproxima do limite? 2 Timóteo 2:22 diz: foge das paixões da mocidade e segue a justiça. Não negocie, fuja. Siga outra direção. Porque quando você ama alguém de verdade, você não quer apenas evitar o erro, você quer construir algo honroso. 1 Coríntios 10:31 resume tudo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui está a resposta final. O casal cristão não pergunta: até onde pode ir? Pergunta: o que glorifica a Deus? E isso muda tudo. Agora eu quero ouvir você. Você acha que a maioria confunde princípio com cultura? Ou acha que o maior problema hoje é a racionalização moderna? Comenta aqui. Salva esse vídeo e envia para alguém que precisa refletir sobre isso. Porque talvez o futuro de um relacionamento esteja sendo decidido nas pequenas escolhas de hoje.